Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos lá iniciar mais uma etapa das nossas aulas, né? Dessa vez nós iremos avançar mais um pouco. Nós não iremos fazer não vamos fazer revisão. Nós vamos começar agora com conteúdos novos. Então, sejam bem-vindos. Eu preciso que vocês peguem os livros, tá? Os livros não, o livro de português, porque a nossa primeira aula que nós iremos iniciar é a de língua portuguesa. E abram o livro na página 67. Esse assunto eu já enviei para vocês logo no início dessa pandemia, quando nós entramos no período de suspensão. Porém, eu não expliquei o assunto, então hoje eu vou explicar o assunto. Eu sei que a maior parte dos alunos já fizeram as atividades, ok? Tudo bem, eu vou só explicar, são assuntos simples, mas eu preciso que vocês façam um acompanhamento juntamente com o livro. O meu livro, quando vocês me verem olhando aqui para o lado, é porque o meu livro está aqui do meu lado e eu tanto vou fazer o acompanhamento no slide quanto no livro que está aqui. Então, coloquem lá na página 67. O nosso primeiro assunto será sobre tio e cedilha, tá? O tio, ele é um sinal gráfico, tá? Ele não é um acento. É importante que vocês saibam disso. O tio, ele é apenas um sinal. E para que ele serve, professora? Ele serve para indicar uma nasalidade. Quando nós falamos em nasalidade, nós estamos falando em quê? Em som nasal, um som que sai pelo nariz. A maior parte dele sai pelo nariz. Sai pela boca também, né? Mas a maior parte dele sai pelo nariz. Então, nós usamos o tio apenas com duas letras, na letra A e na letra O, como vocês podem observar nos slides de vocês, nesse slide que tá aqui, tá? Essas daí são as únicas letras, as únicas vogais que nós podemos usar. Nós não usamos tio nem na letra E, nem na letra I e nem na letra U, somente na letra A e na letra O, ok? Somente nessas duas vogais. No slide de vocês tem alguns exemplos de palavras. Lã, mãe, pãe, desculpa, gente, mãe, cãibra, instrução, ambições. Então, são alguns exemplos de palavras com o uso do tio. Como vocês podem observar, lã, quando eu pronuncio a palavra lã, tem esse som nasal aí, lã, cãibra, instrução. Tudo isso tem um som mais fechado, tem um som nasal que sai mais pelo nariz. Nessa página 67, é importante que vocês respondam, tá? Tanto a 67 quanto a 68, ok? E nela também vai falar sobre o cedilha, né? O uso do cedilha, o cedilha. O cedilha, gente, ele é a união da letra C com o sinal diacrítico ou distintivo, tá? O cedilha, que é esse sinalzinho aqui, ó, que tem embaixo do C. Como vocês podem ver, ele parece mais assim uma cobrinha, né? Ele fica embaixo da letra C. Outra coisa, o cedilha, o C-cedilha, ele só é usado antes das letras A, O, U. Somente essas três letras, ok? Nós não podemos usar, é proibido, tá? É proibido escrever o cedilha antes da letra E e antes da letra I. Vocês não podem usar nem antes da letra E, nem antes da letra I. E nós usamos o cedilha para ele dar um som da letra S. Olha só o exemplo que nós temos aqui, ó. Moça, cabeça, açúcar, açude. Todos eles têm um som de S. O cedilha, quando nós pronunciamos, ele vai ter aí um som de S. Uso do cedilha. Só podemos usar o cedilha
quando depois dele vierem quais as letras? A, O, U. E não podemos usar, mais uma vez, é proibido, proibido. Não use antes da letra E ou da letra I. E importante, nós não iniciamos com a letra, nós não iniciamos palavras com a letra, com cedilha, tá? Nós não iniciamos. Na verdade, nós não iniciamos nem com RR, nem com SS. Também é importante nós falarmos sobre isso. Mas, mais uma vez, não use cedilha antes da letra E, nem na letra I e nem em início de palavras. Vamos ao nosso próximo assunto. O nosso próximo assunto é a acentuação gráfica, que vocês podem encontrar aí na página 75. É importante falar que existem três tipos de acentos. Nós temos o acento circunflexo, como vocês podem observar aqui no texto de vocês, ó. No texto não, aqui no slide de vocês. Esse aqui é o acento circunflexo e aqui é o acento agudo. E o nosso primeiro acento será sobre o acento agudo. Esse tipo de acento define o que chamamos sílaba tônica das palavras, ou seja, o pedaço da palavra considerado mais forte com o som aberto. É aquela palavra quando nós pronunciamos e que não tem nenhum impedimento nas nossas cordas vocais. Ó, vatapá, vatapá, jacaré, índio, fósforo e açúcar, quando nós pronunciamos, nós não temos um timbre fechado, nós temos um timbre aberto. Quando ele fala aqui sobre a sílaba tônica, lembra que nós falamos sobre, que nós falamos sobre as sílabas tônicas, né? Que as sílabas tônicas são o quê? Aquela sílaba mais forte da nossa palavra. Então, toda vez quando vier um acento, é importante, quando vier um acento, ou acento agudo, ou acento circunflexo em uma palavra, aquela sílaba ali, ela vai ser a mais forte. O acento agudo ele é usado para marcar também o timbre aberto das palavras, como eu já expliquei para vocês, tá? É aqui no livro de vocês, essa página 75, como a página anterior também, já é para vocês terem respondido ela, porque eu enviei para casa, mas também, mais uma vez, sem a explicação. Então, a página 75 e a página 76. E o nosso próximo acento, gente, é o acento circunflexo. É o famoso chapéuzinho aí, como vocês chamam, como algumas pessoas chamam, né? Quando nós estamos na educação infantil, às vezes quando iniciamos queremos falar sobre os acentos, o acento circunflexo nós chamamos de chapéuzinho, mas o nome dele é o acento circunflexo e é esse aqui que vai aparecer aqui na tela de vocês, tá? Ele é usado para quê? Para marcar timbre fechado ou a sílaba tônica das palavras. Assim como o acento agudo, o acento circunflexo também, ele é usado para marcar a sílaba tônica das palavras, aquela sílaba mais forte. Diferente do acento agudo, ele tem um som fechado, é um som mais fechado. Quando eu pronuncio a palavra pêssego, olha só, pêssego, como vocês podem observar, ele tem um som mais fechado. Então, nós usamos o acento circunflexo. Agora, nós vamos para o texto. Cadê? Deixa eu só passar aqui no meu. A força e a sabedoria na página 78. Eu coloquei aqui no texto, o texto no slide de vocês, mas eu vou acompanhar aqui no livro e vocês acompanhem no livro de vocês na página 78, tá? Eu vou ler aqui para vocês. E Ulisses diz que a força do tigre é, sem dúvida alguma, superior à do homem. O tigre possui garras e dentes afiados e fortes, e o homem não. Logo,
é natural que o homem seja devorado pelo tigre. Devorado pelo tigre. Contudo, é raro se ter notícia de homem devorado por tigre, mas é frequente, né? Mas é frequente encontrar tapete de tigre nas casas. O que acontece? O tigre usa a força, enquanto o homem usa o quê? A inteligência. O tigre possui apenas garras e dentes afiados, enquanto o homem maneja armas. A força é equivalente a 1, mas a inteligência é equivalente a 100. O tigre atua sozinho, enquanto o homem atua em grupo. Um tigre sempre perderá caso lute contra 100 homens, mesmo sendo feroz. Um homem só será alimento de tigre se for impedido de usar a sua inteligência ou de usar as suas armas. Por isso é que se diz que um homem que usa apenas a sua força e não a sua inteligência, ou atua sozinho e não em grupos, é considerado um tigre. Então, por que não usar as peles dessas pessoas nas casas, como tapetes? Então, gente, olha só. Esse texto, ele é uma fábula, tá? É uma fábula. No próximo slide eu vou explicar para vocês o que é uma fábula. Então, vocês irão responder a página 79 e a página 80, mas eu acredito que alguns já tenham respondido. Quem não respondeu vai responder aí. Vocês irão escrever na primeira questão o título do texto. Por exemplo, o título do texto destaca 2 qualidades, né? Qualidades. A quem ou a que cada uma se refere. Aí vocês irão pesquisar, vocês irão verificar no texto quais são as qualidades dos 2 aí que aparecem, tá? Como o texto compara força e inteligência? A resposta, ela está no texto. É só vocês verificarem, vocês lerem novamente que a resposta da questão 2 vai estar no texto. Em sua opinião, qual é o sentido do trecho? É raro se ter notícia de homem devorado por tigre, mas é frequente encontrar tapete de tigre nas casas. O homem, gente... O homem, é difícil mesmo nós encontrarmos notícias de o tigre devorou o homem. É mais fácil, é muito mais fácil nós termos notícias de que o homem matou o tigre, que homens, os caçadores, mataram os tigres e tiraram as suas peles, né? Tiraram a sua pele. Então, aí, vocês irão responder com a opinião de vocês. A quarta questão vem assim: você acha que o homem e o tigre têm as mesmas condições para vencer uma luta? Vocês vão ter que justificar a resposta de vocês, conforme o texto, tá? No último parágrafo está escrito que um homem que usa apenas a sua força e não a sua inteligência, ou atua sozinho e não grupo, é considerado um tigre. Por que é feita essa comparação, gente? Por que é feita essa comparação aqui, nesse último parágrafo aí, entre eles 2, ok? Então, aqui, vocês irão responder a página 79 e a página 80 do livro de vocês, ok? E o próximo texto aqui, não é o próximo texto, é um assunto, na verdade, que eu vou abordar, porque em relação ao texto de vocês. O que é uma fábula? O que será uma fábula, né? Como eu disse para vocês, o texto, a força e a sabedoria é uma fábula. Uma fábula, gente, ela inclui o quê? Personagens que são animais, né? É só relacionado a animais. Quando vocês ouvirem uma historinha, pode ser curta ou pode ser longa,
vocês lerem um texto que fala somente que incluem os personagens animais, que são animais, que pensam, agem e sentem como os seres humanos, vocês estão lendo uma fábula, tá? E estas histórias têm o objetivo de transmitir sempre uma lição de moral. A maior parte das fábulas, no final, ela tem aí ou um questionamento ou uma lição de moral, ok? Aqui eu trouxe a fábula O Burro, a Raposa e o Leão. Eu vou ler para vocês, tá? O burro e a raposa acordaram proteger-se mutuamente e foram juntos para a floresta em busca de comida. Gente, esse acordaram aqui não é aquele que você acorda, levanta da cama porque você estava dormindo, não. Acordaram vem de acordo também, ok? Mal tinham começado a caminhada quando encontraram um leão. Perante este perigo, a raposa aproximou-se do leão e propôs-lhe: se me poupares, ajudo-te a caçares o burro sem grande esforço. O leão aceitou a troca. Satisfeita, a raposa voltou para junto do burro e tranquilizou-o. Não tenhas receio, porque o leão prometeu que não nos fará mal. O burro acreditou no que ela disse e continuou a pastar despreocupadamente. Mas, a pouco e pouco, a raposa conduziu para a beira de uma ravina e provocou a sua queda. Vendo que o burro já não podia fugir-lhe, o leão atirou-se à raposa e comeu-a. Como vocês podem observar, aqui no final desta fábula vem assim, ó. Moral da história: não confie nos teus inimigos. Essa fábula que eu li para vocês é a fábula do burro, da raposa e do leão. E a moral dessa história aqui é que nós não podemos confiar nos nossos inimigos. Vamos ao próximo assunto, tá? Coloquem o livro de vocês aí na página 81, que hoje nós iremos falar também sobre o hífen, o uso do hífen. Olha só, gente, é uma pequena explicação sobre o uso do hífen. Por quê? Vocês irão chegar na faculdade e vocês ainda irão aprender sobre o uso do hífen, porque ele é muito complexo, é um assunto difícil. Então, nós iremos começar apenas assim como uma introdução, porque a cada ano que vocês avançarem, né, hoje, esse ano vocês estão no 5º, ano que vem no 6º. Então, todos os anos, vocês com certeza irão estudar sobre o uso do hífen, ou traço de união, como ele pode ser chamado, tá? Vamos lá. É usado, o hífen ou traço de união é usado para formar nomes compostos de plantas e animais. Aqui nós temos erva doce e mico-leão, ou seja, separar elementos das palavras compostas que têm apenas um sentido, um único sentido. Quando eu falo para vocês assim, meio-dia é o único sentido, entendeu? Não tem outro sentido, ó, meio-dia torna-se aí uma palavra só. Faz tudo, Maria mole. E ligar prefixos como recém, sem, ex, tem vários prefixos aí. Por exemplo, ex-prefeito, vice-campeão, pré-natal, são exemplos do uso do hífen. Ligar os pronomes aos verbos, digo-lhe, pedi-lo, queixar-se. Então, quando nós escrevemos, por exemplo, aqui, ó, digo, pedir e queixar, são verbos. Digo-lhe, pronome. Então, quando eu vou unir, deixa eu só mostrar aqui, ó. Quando eu vou unir o verbo com o pronome, eu uso o hífen, ou traço de união. E o que vocês mais conhecem, que é separar as sílabas de uma palavra. A separação silábica, ela é feita através de quê? Através do uso do hífen, ó. Ex, có,
lá, quando nós fizemos a separação silábica, nós podemos usar o hífen ou traço de união, ok? Aqui vocês irão responder a página 81 e a página 82, ok? Na página, eu vou só ler aqui, só explicar para vocês um pouquinho da, da atividade, ó. Escreva o nome das imagens usando o hífen. Como vocês podem acompanhar aí nas imagens do livro de vocês, ó, a letra A, o que é a letra A, gente? É um passarinho lindo, que é o beija-flor. Então, quando vocês forem escrever beija-flor, ele é ligado por hífen, ok? Na segunda questão, já na página 82, deixa eu só colocar o livro aqui pertinho de mim. Então, coloque o hífen quando for necessário. Vocês não vão sair colocando o hífen à toa, né? Então, encontrei uma palavra, nome composto de plantas, animais, palavras que têm um único sentido, palavras que têm prefixos, pronomes aos verbos e a separação silábica. Aí você vai lá nas frases, da frase A até a F, e vocês irão usar o hífen. Use o hífen na terceira questão. Use o hífen para separar as palavras em sílabas. Mais uma vez, quando nós fazemos a separação silábica, nós usamos o hífen, ok? Então, aqui vocês irão fazer a separação silábica de todas essas palavras. Lembrem-se que aqui, eu não coloquei no slide, mas no livro de vocês já tem um assunto que nós demos, que foi os dígrafos, que eu já falei para vocês, ok? Então, lembrando, ó, RR, nós fazemos a separação silábica, cada uma vai para uma sílaba. Se tiver, aqui não tem SS, ok? Mas tem RR. Outra coisa, tem também o dígrafo LH. O dígrafo LH, eu não posso separar. Então, vamos lá finalizar a nossa aula. Muito obrigada, gente. Eu espero realmente que vocês tenham gostado da nossa aula. É uma aula que nós não estávamos esperando fazer. Nós estávamos contando realmente que nós fôssemos voltar, mas infelizmente essa situação ainda não passou. E provavelmente nós teremos aí muitos vídeos, tá? Muitos vídeos com as explicações. E mais uma etapa, entrando em uma nova etapa das nossas aulas, vocês precisam responder realmente às atividades. Aí vocês podem até se questionar assim, mas professora, eu vou responder, a senhora não vai corrigir? Vou sim. Eu vou corrigir assim que nós voltarmos, porque eu não tenho como ficar agora com o livro de vocês, ok? Mas eu espero que vocês se esforcem também para vocês responderem. Todos os dias vocês terão uma aula, tá? Com conteúdos novos, e vocês, quando terminar, vão ler, deem uma olhada no livro de vocês, vão estudar. Tá com dúvida, gente? Pergunta do papai, pergunta da mamãe. Alguns têm o meu contato também, vocês podem até perguntar pra mim, ok? Só não mandem de noite, assim, de noite é difícil, porque eu também tenho família, então fica difícil eu ficar respondendo à noite, mas durante o dia eu respondo sim, tiro a dúvida de vocês, ok? Façam as atividades. Mais uma vez, fiquem em casa. Se vocês puderem fazer as anotações dos slides, eu peço encarecidamente mesmo que vocês façam as anotações. Por quê? Porque é uma forma de vocês memorizarem melhor. Nos vídeos anteriores das revisões eu sempre vinha falando, gente, anotem, façam as anotações.
justamente para vocês memorizar o que vocês estão estudando. Essa é uma boa forma. Tá com dúvida? Vai lá no YouTube também, tira dúvidas, colocar, professor, eu não entendi sobre o hífen. Vai lá, pesquisa, o uso do hífen rapidinho, entendeu? Porque o YouTube, ele nos ajuda muito bem, ainda mais agora nessa época, ok? Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus.